dançar aqui na frente. Pelo amor de Deus. Oi, pessoal. Hello, my baby. Vai começar a dançar? Bom, meu nome é Rodrigo Garcia, alguns de vocês já me conhecem, outros não me conhecem e... Eu não sei quem você é, não explica. Eu só queria pedir para a Márcia parar de se depreciar, porque a obra dela, do Olho de Júpiter, está muito legal. E são poucos os fãs que têm a coragem de fazer a sua interpretação das coisas da sua série preferida. Tá legal. Eu estou envolvido com séries clássicas já desde que as séries clássicas não eram tão clássicas assim. Faz muito tempo. E minha série preferida não é Galáctica, não é Jornada. Minha série preferida é Twilight Zone, Além da Imaginação. Meu filme preferido não é Galáctica, não é Jornada, não é Star Wars. Meu filme preferido é o quase perfeito De Volta para o Futuro. Tem os errinhos de roteiro, mas a gente terminava porque o filme é muito legal. Então, Mais 4 dias, hein? Hã? Mais 4 dias, hein? Mais 4 dias, exatamente. O que a gente combinou de eu falar aqui hoje é alguma coisa sobre a obra do Glenn Larson, que foi o cara que criou o Galáctica, criou from scratch, que a gente fala, né? Criou do zero, criou do nada. E esse é um cara que ele criou muitas das coisas que a gente até hoje curte e gosta. O cara fez desde ficção até a faroeste. O cara criou Smith & Jones, foi a primeira série que ele criou, que era um faroeste no começo dos anos 70 com o Ben Murphy, o cara que fez o Gemini Man. Então, Smith & Jones é dele. O cara criou Buck Rogers, o cara criou Super Máquina, né? Então, o cara está presente na cultura de quem gosta de cultuar essas coisas como a gente. O cara é uma sumidade. Então, a vida do cara é interessante, assim. Ele começou como já ouviram falar daquela história de quarteto de barbeiros? Né? Quarteto de Barbeiros é aquilo que tinha nos anos 60, que tinha 4 caras e um que ficava os outros 3 cantando, né? A capela. Então, esse é o Quarteto de Barbeiros. O cara começou nisso com um grupo chamado The Four Preps, que era muito legal, era bem música estilo anos 50, e ele participou inclusive de uns filmes da Gidget. Alguém aqui assistia Gidget? Gidget era um filme com a Sandra Dee, teve uma série de filmes com a Sandra Dee, depois virou uma série com a Sally Field, antes dela fazer Nova Salvador. E essa banda do Glenn Larson aparecia nos filmes cantando lá. Muito legal, então o cara tem um background musical. E esse background musical ajudou muito ele a compor algumas trilhas de algumas séries que ele criou. Né? Que nem a trilha do Galáctica é de um cara chamado Stu Phillips. Yeah. O Stu Phillips é um maestro super respeitado, o cara fez um monte de coisas legais pra série, e o Glenn Larson deu uma forcinha pra ele. O Stu Phillips fez a música do Duro na Queda, que também é uma criação do Glenn Larson, aquela música legal, cantada pelo próprio Lee Majors. Foi o Glenn Larson que fez aquela música junto com o Stu Phillips. Então é muito interessante a gente ver a profundidade do conhecimento do cara. Ele se envolvia com tudo. E o Galáctica, a gente já conversou sobre isso numa outra vez. O Galáctica chegou a ser, quando foi lançado em 78, chegou a ser processada pela Fox por conta do Star Wars, porque a Transferência tinha acabado de ser lançado, né? E aí a Fox foi lá e processou. A gente fala isso no programa, depois eu vou falar qual. Processou a Universal por conta de plágio, porque eles falaram assim: vocês copiaram 83 itens do Star Wars e tal. Mas não é. O Glenn Larson começou a escrever o Galáctica nos anos 60. Toda a premissa, o que ia definir como seria a série, essas coisas tudo começou nos anos 60. Mas por quê? Porque ele era um cara muito religioso. Ele era
Igreja dos Santos dos Últimos Dias, lá, os Mormons. Ele era mormon. Então, muita coisa de Galáctica é tirado do que o livro de Mormon tem. Uma coisa, por exemplo, é o planeta Kobol. O planeta Kobol, de onde ele diz que se originou a humanidade antes de sair de lá e ir para as 12 colônias. Kobol é um anagrama de Kolob. Kolob está no livro de Mormon como sendo o corpo celeste mais próximo de Deus. Não é legal isso? Então o cara, ele fez com que a humanidade fosse criada num planeta próximo de Deus, que ele chamou de Kobol. Essa história de 12 colônias, de conselhos dos 12, tudo isso é religioso, tudo isso é do livro de Mormon. E além disso, além da religiosidade, ele chegou a usar elementos do ataque de Pearl Harbor, que ele era fã de história, estudioso da Segunda Guerra, usou elementos de Pearl Harbor, pegou coisas de faroeste, que ele também gostava de faroeste, e foi criando Galáctica desde os anos 60. Então, o que a Fox fez de chegar lá e processar o cara por conta disso, não acabou seguindo em frente, porque apesar de não ter fundamento, né, por conta dessa história toda, não seguiu em frente porque a Universal também resolveu processar a Fox de volta. Porque o Star Wars, segundo eles, era cópia de um filme da Universal de 72 chamado Silent Running, Corrida Silenciosa, que tinha 2 androides muito parecidos com o R2-D2 e o C-3PO. Então, para não processar aqui e não processar lá, ficou elas por elas e todo mundo ficou amigo, deixou para lá e deixou as por lá. Então o George Lucas viu o roteiro do Glenn Anderson, então ele fez Star Wars. Exatamente. George Lucas. Por isso então que resolveram esquecer esse tal de processar, não é? George. Tudo se copia. Mas é isso. E o Glenn Larson, ele sempre, a religiosidade dele aparece em muitas coisas que ele fez, mas em Galáctica é onde está mais latente. Por isso que a gente falou dessas coisas todas. Mas ele usou alguns elementos em outras séries. Por exemplo, todo mundo compara o sensor frontal do Kit com os olhos dos Silônios. Isso está meio na cara. E a gente também vê em alguns pontos aí, alguém falando que aquele negócio dos escoteiros saltando alto no Galáctica 80. Galáctica 80? Existe isso? Era coisa inspirada no Homem de 6 bilhões de dólares, que ele também tinha tido participação. Eu acho isso conversa. Porque para começar ele nem tem muita participação no Homem de 6 bilhões de dólares. Tá? Ele só fez ele foi produtor executivo em alguns episódios e ajudou a criar alguns conceitos da série. Ele não era muito ligado à série. Então, esse negócio eu não acho que tem ligação. Mas com relação ao sensor do Kit, isso tem, né? E outras coisas mais. O cara criou o Automan, né? Ele tinha muita coisa boa e sempre aquela história, sempre mantendo a sua musicalidade latente. Tanto que recentemente que digo, faz uns 10 anos, que ele morreu ano passado, mas recentemente faz uns 10 anos, para quem fala desde os anos 60, né? 10 anos atrás é recentemente. Ele juntou o grupo dele antigo, os Four Preps, e fizeram um show. Olha só, o Glenn Larson, velhinho lá, criador de ícones da televisão, cantando no seu quarteto de barbeiros num show que vendeu pra caramba, foi muito legal. Então é isso, alguma coisa sobre o Glenn Larson, ele criou também o Magnum. O Magnum ele criou com o tal de Donald Belisário, que é um outro cara que todo mundo também conhece. O Donald Belisário criou Águia de Fogo, criou o Contratempos, essas coisas todas. Então esses caras juntos, né, fizeram história da televisão pra gente. Foi muito legal. O Glenn Larson morreu ano passado de câncer, né? Novembro do ano passado. E ainda tem processos rodando contra ele. E tem processos rodando a favor dele, porque até antes de morrer ele estava ainda processando a Universal por conta de não ter recebido coisas das séries antigas dele.
né? O que mais podemos falar aqui sobre o nosso amigo? Fred Astaire. Fred Astaire. Foi a última participação? O Fred Astaire, quando ele trabalhou em Galáctica, foi a última participação em que ele dançou alguma coisa, né? Quando ele foi convidado, o Fred Astaire foi convidado para fazer um episódio de Galáctica, ele falou assim: eu vou desde que eu não tenha que dançar. É verdade, é verdade. Mas aí, o que aconteceu? Durante as filmagens, teve uma hora que tinha uns tiros. Tinha os Vipers no hangar, né? E tinha os tiros, e o Fred Astaire estava no cantinho. Ele não estava aparecendo na cena, ele estava no cantinho lá. E os tiros começaram, eles fazendo isso com os efeitos, os tiros tinham uma certa batida. E o Fred Astaire começou a dançar escondidinho no canto dele. E o Dirk Benedict viu isso, né? O Dirk Benedict viu isso e falou: foi, né? Pediu para o cara que estava do lado fotografar e falou para ele assim: você não queria dançar, tá? Aí por isso que ele acabou aceitando depois fazer uma cena que aparece no episódio, tem uma cena de um baile em que ele acaba dançando. E essa foi a última cena em que o Fred Astaire participou, que dançava alguma coisa. Mas tem essa foto do Dirk Benedict? Até hoje eu não consegui achar. Alguém achar ganha um prêmio de futuro, hein? O Dirk Benedict mesmo, ele mesmo narra essa história, né? Mas a foto não é mostrada, não sei porquê. Não é? É legal. A gente, semana passada, alguns de vocês sabem, mas assim, eu e um amigo, o Leonardo, a gente tem um programa no YouTube sobre séries antigas, e a gente fez um programa sobre Galáctica, que vai ser, tá em fase de edição, eu estou editando ainda, a Márcia foi convidada, e em uma semana deve estar no ar, então quero que vocês, quem puder ver lá, né? Então tá legal, a gente tem falado sobre séries clássicas, a gente tem um monte de informações bacanas, e tudo, que nem eu disse lá uma vez, tudo que a gente fala no programa é de cabeça, né? Você tem um roteirinho lá do que você tem a seguir que não pode esquecer de falar, mas é tudo de cabeça, então é natural que a gente fale algumas bobagens de vez em quando, não é? Por isso a gente tem uma página no Facebook, onde as pessoas escrevem pra gente e falam assim: vocês esqueceram de falar não sei o que. Então a gente completa essa informação ou corrige a informação para não ter que regravar o programa, né? A gente corrige essa informação na página do Facebook. Então eu convido vocês todos a quem ainda não é inscrito no nosso canal, que veja lá. Depois, daqui a pouquinho eu vou passar um teaser para vocês verem alguma coisa. Então é isso. Alguém quer me perguntar alguma coisa? E o Stu Phillips também ficou à frente da trilha da Super Máquina também. O Stu Phillips da Super Máquina, do Duro na Queda e do Galáctica. A música do Stu Phillips para Galáctica é uma coisa, eu acho até hoje, a trilha mais bonita de todas as séries de televisão. E olha que tem muita trilha bonita por aí, né? E a história da trilha é muito legal, porque quando um compositor faz uma trilha para uma série de TV, ele tem que arcar com alguns poréns, né? E um deles é assim: você faz a sua música, mas depois eu vou ter que editar ela conforme o tempo, e emendar aqui, emendar ali. O Stu Phillips não gosta disso. Ele falou assim: não, eu recomponho, eu faço de novo no tempo que você quiser, mas eu não quero que mexa naquilo que eu deixei pronto, tá? E no Galáctica foi assim. Então o Glenn Larson chegou para ele e falou: tudo bem, faz aí no seu tempo, depois a gente edita. Ele falou: não, vocês editam e fazem o tempo que quanto você quer? Você quer 37 segundos e 12 frames? Então eu vou fazer a minha versão em 37 segundos e 12 frames, entendeu? E ele gravou isso com a Orquestra Filarmônica de Los Angeles e ficou aquela coisa maravilhosa que me arrepia até hoje só de ouvir. E você encontra essa mesma trilha no piloto, é de um tamanho, um formato, depois você ouve ela. Sim, porque com narração. Tem mais. A gente chama isso de suíte. Você faz um tema com aqueles compassos, com aquele jeitão lá, e aí você adapta conforme a sua necessidade a outras versões. Então o tema de abertura é uma coisa, se você quiser uma música incidental no meio, que nem aconteceu aqui da menina passando o rádio lá e tocou um pedacinho de Galáctica, então eles fazem um arranjozinho para esse tipo de coisa. Então isso tudo é adaptado, mas o tema original é imexível, né? Então não pode mexer. Essa era surpresa no programa. Mas eu fiquei na dúvida.
Glenn Larson era fã daquele filme de Em que a Terra Parou. E você acha, agora não sei se alguém sabe disso, mas você acha que os Cylons foram inspirados naquele... Gort? É. Porque você olhando o efeito, né, pessoal? Que a gente viu o efeito das luzes. É muito legal. E depois no filme de 2008, com Keanu Reeves, parece mais o Cylon ainda. Eu não sei se tem uma retroalimentação desse... Pois é, o que acontece é que, assim, robôs dos anos 50 tinham mais ou menos a mesma carona. Era o mesmo jeitão. O Gort saía um pouquinho disso. Ele era mais humanoide, ele tinha um formato humanoide, né? Embora imenso, né? Do lado do Clato ele era uma coisa imensa. E os Silônios não. Os Silônios, eles são mais ainda humanos, eles têm formatos mais humanos, eles são mais baixos, apesar de grandões. O cabra é que eles são imensos. Então, mas estamos falando da série clássica. Clássica. Perceberam um privilégio? Não é preconceito. Não é privilégio. Então, só fazendo um adendo com relação ao Glenn Larson, ele criou todos os conceitos galácticos e fez a série clássica. Quando o Ronald Moore reimaginou a série, que é excelente, eu adoro a série nova, eu gosto mais da série nova do que da clássica. Eu gosto mais da série nova do que da clássica, porque ela é mais profunda, ela é mais cheia de coisa e tal. Mas a clássica tem o nome clássica, né? Já deixa a gente mais animado. Então, o Glenn Larson não tem nada a ver com a série nova. E o nome dele está nos créditos. O que é isso? Isso é respeito por ter criado aquele universo. O Ronald Moore deixou ele lá porque ele... Todo o conceito de colônias de humanos que são destruídos e tem que procurar, isso tudo foi criado antes. Né? Então, apesar de não ter feito nada, ele continuou lá. Os Silônios, os Cylons, os Silônios, aqueles da série clássica, aqueles espelhados todos, eles eram a coisa mais bonita já feita em termos de robôs de ficção científica até aquele tempo. Né? Eles são muito bonitos. Tanto que o coitado do fotógrafo que tinha que filmar essas coisas tinha um trabalho desgraçado para poder não aparecer o reflexo da câmera na armadura dos caras. Os caras tinham um trabalho danado, porque é a mesma coisa que você já viu comercial de carro? O comercial de carro é o pesadelo de qualquer diretor e qualquer fotógrafo, porque sempre reflete a porcaria da câmera no carro. Então é muito difícil você fazer isso. Imagina você fazer, e o carro tem cores, imagina aquele Silônio, que aquilo é um espelho, aquilo é um espelho. Imagina o coitado do fotógrafo, né? Então, eles eram muito bonitos, eles brilhavam demais. Esse negócio que eles brilham muito é até uma piada no mundo de Galáctica. Eles brilham muito mesmo. Agora deixa eu fazer uma pergunta, uma colocação talvez. Que eu ia fazer aquela hora que nós estávamos lá no palco, mas acabou não dando tempo. Aquela hora você ia fazer, agora você ia falar, né? É impressão minha, ou o Lúcifer, da série clássica, a Six seria uma referência ao Lúcifer? Olha, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas é interessante. Porque o Lúcifer, ele tem um lance de manipulação com o Walter e tudo mais. E a Six tem Pois isso, é, né? E fica muito claro. E o Lúcifer fala daquele jeito calmo, né? E o Lúcifer, deixa eu só fazer um adendo clássico aqui para quem gosta de clássico, o Lúcifer era dublado pelo Jonathan Harris, o Dr. Smith, a voz original do Lúcifer era do Jonathan Harris. E ele falava daquele jeitinho calmo como a Six. É uma boa referência que eu nunca vi isso em lugar nenhum falando sobre isso, e é interessante. Na verdade, o que me chamou a atenção primeiro porque, ok, o Lúcifer é o bichinho mal, digamos assim, né? É o verdadeiro vilão. E a vestimenta dele, a cor me chamou a atenção, por isso que eu associei ele a Six por conta do vestido vermelho e tudo mais. E aí eu comecei a fazer as comparações, assim, entre o perfil de cada personagem. E aí eu queria, sei lá, perguntar o Marcos Mina também, Talvez o Ronald Moore ele quis fazer essa analogia com relação ao personagem clássico, né? Porque era o personagem que tinha mais contato com o traidor, como é na nova, não é? E fisicamente, que nem você lembrou, as cores também lembram alguma coisa, né? Então, por que não? Sim, é interessante. Mas alguém quer perguntar? Aproveitem, é quase falar com Deus.
Então, você falou que o Silone brilhava, né? Dificuldade, mas o Starbucks sempre conseguia acender um palito no Silone. Era, não é? Chegava lá e tá. O Starbucks é assim, além da série Galáctica 80 ser boa porque ela é curta, né? Ela tem um episódio excelente, que é o último episódio, que é o episódio A Volta do Starbuck, que foi originalmente escrito para fazer parte da série original. Só que a série foi cancelada antes dele ter sido produzido. Nesse episódio, o Starbuck e o Silônio caem num planeta, né? E tem que se respeitar mutuamente para os dois poderem sobreviver de lá. Isso foi usado alguns anos depois naquele filme Inimigo Meu. Tá? É o próprio plot do Inimigo Meu. Não tem um filme da Segunda Guerra? O Toshiro Mifune cantando uma ilha. Isso. O japonês e o americano, né? Então, isso vem daí. Tá? Pera. É tipo essa a gente vê filmado e acompanha. O filme é Inferno no Pacífico e o americano é o Lee Marvin. Lee Marvin, É o exato. mesmo diretor do Excalibur, inclusive. Do Excalibur e dos Ardores do japonês. Você também chegou a ver. Qual é o nome dele? John Borman. É isso aí. Então, essa é a história, então, Oi, Marci. Fala em letra de forma. Por que fizeram Raio da Galáxia em 1980? Eu me pergunto isso. O que aconteceu foi o seguinte, deixa eu explicar aqui a história, toda a cronologia de Galáctica. Então, não, o que aconteceu foi o seguinte. O nosso amigo Glenn Larson e todos os seus produtores fizeram a Galáctica para ser uma minissérie de TV. Ela foi criada para ser uma minissérie de TV em 3 partes. Uma parte de 3 horas e 2 partes de 2 horas. A minissérie ia ao ar em 3 dias consecutivos, sendo que no primeiro dia ia durar 3 horas com comerciais, né? E as outras 2 horas. Acontece que o budget, o orçamento para essa minissérie foi de 7 milhões de dólares. Eles calculavam gastar mais ou menos $1 milhão por hora de exibição. Ou seja, 7 horas, então 7 milhões de dólares. Mas o primeiro filme de 3 horas, Galáctica, a Saga of Star Wars, só esse custou $9 milhões. Saiu um pouquinho do orçamento, né? E aí os caras, eles pagaram do bolso. Eles já tinham conseguido vender isso para a TV e venderam esse piloto por $1.800.000 só. Ou seja, estava com um prejuízo aí de 7.200.000. Então qual foi a ideia dos caras? Vamos lançar no cinema também. Então eles pegaram esse primeiro, pegaram esse primeiro piloto de 3 horas, reeditaram numa duração razoável para cinema de 2 horas e um pouquinho, e lançaram no cinema só no Japão e no Canadá. Só. Lançaram só lá. Isso foi 3 meses antes da série estrear na televisão. A série estreou em setembro de 78, isso aconteceu em julho de 78. Eles queriam amortizar o custo, amortizar o prejuízo que eles tiveram com a gravação, a filmagem desse primeiro episódio piloto. A série foi um sucesso danado no cinema, no Japão e no Canadá. Eles conseguiram diminuir os custos, né? A série foi tão boa no cinema que eles resolveram transformar a minissérie em 7 horas, para uma série de TV com 24 episódios. Isso foi feito de uma hora para outra. A produção adorou. Estava pulinhos deste tamanho, porque todo o cronograma estava feito para eles trabalharem em X, e eles teriam que trabalhar 4 vezes mais para entregar a série que ia estrear dali a 3 meses, né? Aí tem esse monte fizeram um monte de episódios e tal. Quando foi em setembro de 78,
aquele filme que tinha ido no cinema no Canadá e no Japão, estreou numa noite só, 3 horas de duração, a duração original dele, estreou na TV. Foi um sucesso danado. Foi um sucesso danado. Todo mundo estava com aquela história de Guerra nas Estrelas na cabeça, então o Space Opera, que nem o Causo falou, todo mundo gostou, foi um sucesso danado. Aí, a partir da semana seguinte, já começaram a passar os episódios normais. Então, os dois filmes de 2 horas, já quebraram eles em 1 hora, passou 1 hora uma semana, 1 outra hora na semana, aí em sequência já passou os outros 2, e assim foi e durou. Acontece que a série era cara, ficou muito cara. Então, no final dos 24 episódios, eles cancelaram a série. Aí, falaram assim, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquele primeiro episódio que a gente mandou para o cinema de novo e vamos reeditá-lo e mandar outra vez para o cinema. Isso, a série já tinha sido cancelada. Veja bem, a série foi para o cinema antes de estrear na TV, no Japão e no Canadá. Depois que cancelou a série no final, em dezembro, janeiro, fevereiro, 79 já, reeditaram a série de novo e mandaram para o cinema pro mundo todo. Aí ela veio para o Brasil. E ela foi reeditada com uma coisa, uma tecnologia de áudio chamada Sensurround. Tá? Sim, o Sensurround só foi usado em toda a sua carreira cinematográfica em 4 longa-metragens para o cinema. Começou com Terremoto, teve outros 2 e terminou com Galáctica. Em Galáctica, ela foi a única vez que ela foi usada direito, segundo os técnicos e segundo os críticos. Tá? Então, tá ruim a palestra, né? Então, no Brasil foi passado em Sensurround também lá no Comodoro. Eu vi no Comodoro nessa época, eu assisti. Tá? Então, o que aconteceu? O episódio piloto foi para o cinema 2 vezes, sendo uma antes de estrear na televisão para poder amortizar os custos, e depois que cancelou, foi de novo para o cinema. E também reeditaram outro episódio, que é o do Lloyd Bridges, do Kane, também passou no cinema, esses 2. Aí ele foi muito bem recebido no cinema, que eles resolveram fazer uma nova série, mais barata. Tá? Como é que vai fazer uma série mais barata? Não vai ter mais cenas no espaço. A pegada vai ser na Terra, né? Então os caras fizeram, as locações estavam lá, não tinham mais custo com o John Baxter, que era o cara que tinha feito as batalhas de Guerra nas Estrelas e do primeiro Galáctica. O cara tinha feito espaço, não precisava desse custo de efeitos especiais, então a série ia sair muito mais barata, então eles tinham certeza que agora ia dar certo, porque todo mundo gostou de Galáctica, agora vão fazer na Terra, vai dar certo. A série 1980, infelizmente, é muito ruim. Infelizmente. Ela tem uns conceitos legais, a Márcia defende muita coisa da série, tem uns conceitos, a história do Cirônio com cara de humano começou ali, né? Isso é legal, mas os roteiros não prendem a gente, não tem graça, são muito furados, sabe? Então, por isso que eu falo que era boa, porque é curta. Só durou 10 episódios, sendo que um é triplo, 2 são duplos, né? E tem 3 episódios simples, sendo que o do Starbuck é um, que é o último. No final parecia um baterista. É verdade. Mas eu acho que a falha talvez fosse só por causa Não, isso é bom. que mudou o elenco todo, só ficou... Tiraram os principais. Então, como tinha o Adama, que era o Lorne Greene, a Galáctica original, em 78, estreou aos domingos, né? À noite, lá nos Estados Unidos. E o que passava de domingos antes disso, à noite? Passava Bonanza. Bonanza ficou 14 anos passando aos domingos à noite. Então, os caras se acostumaram com o Lorne Greene. Então, os produtores falaram, Lorne Greene, você vai ser o meu comandante. Por conta disso. Tá? Então, ele segura muito a série. Na segunda série, nem ele consegue segurar. Gozado, que o Lorne Greene trabalhou também no Terremoto, né? Ele trabalhou no Terremoto, que foi o primeiro filme do censurado. Os 2 filmes censurados. Lorne Greene é o senhor censurado. Eu não sei quais são os outros 2 filmes, não pode ser que ele esteja também. Um é a Batalha de Midway, o outro... Ah, não é mesmo? Não sabia. Batalha de Midway. Não tem Lorne Greene na Batalha de Midway. Então aconteceu isso. Por isso que a segunda série foi feita. Mantiveram o Lorne Greene para ver se ajudava a segurar, mas não adiantou. O cara, o Barry Van Dyke, ele é filho do Dick Van Dyke, é um dos principais da série. Ele tem a cara do Dick Van Dyke, ele é o novo Starbuck dessa série nova. Não segura. Né?
E o Boomer, que era tenente na primeira série, é o único que manteve Fort Lone Green, o único ator que manteve, né, que foi o Herbert Jefferson Jr., ele agora ficou coronel, né, nessa nova. E o menino, que era um menino boxe, agora é um piloto, o Troy, que também era... São personagens vazios e sem carisma. Não há série que se segure com personagens vazios e sem carisma, não adianta. Fala, Galáctica 80. Só fui defender uma série injustiçada. A série é muito injustiçada, realmente. Ela durou muito, deve durar uns 3 episódios. Não, devia ter só episódio do Star só. Não, é assim. Mas aí eu não posso dar essa. A gente, Todo todo mundo que é tracker, todo mundo que gosta de Jornada nas Estrelas, assistiu o Cérebro de Spock. Entendeu? Para poder xingar, para poder reclamar, entendeu? Então faz parte. Não dá Agora que é o Ômega lá. Ômega dói, tinha o Shaolin. O Shaolin é terrível. Então, todo mundo tem. Então, e Jornada tem 79 episódios com 4 insuportáveis. Não é? Então, o Galáctica tem 24 mais 10 com 5 insuportáveis. Pronto. É só fazer essa conta, não é problema. A gente tem que aceitar. É mais fácil aceitar, dói menos. Everaldo é o fogo. Ó, meu amigo. Oi, boa tarde. Oi. Eu assisti o Galáctica na época e o que me chama muita atenção é com relação ao visual, assim, tanto das naves, é uma coisa assim bem futurística, mas só que as roupas que eles usam, assim, é uma coisa que parece que remete ao Egito, alguma coisa assim. Será que é uma homenagem que ele quis fazer? Assim, tipo aquela parte dos deuses astronautas. Exato. Assim. A gente está falando do Glenn Larson, as referências que ele teve, além de ser religioso e referências mormons, essas coisas, ele era muito fã da obra do Däniken, que eram os deuses astronautas, e também de história, né? E de coisas do Egito, as coisas antigas. Então, ele quis juntar tudo isso com uma coisa só. Por isso que ele levou 10 anos concebendo esse conceito. Então, as roupas provavelmente sejam uma homenagem a isso. Os silônios pareciam centuriões romanos, né? Porque tinha aquela crista, né? Então. Os caras pareciam tipo egípcios ali, tem um capacete. Pois é todo um conceito que a gente... A gente olha assim, é uma série legal de ver, tem umas coisas interessantes, mas se você começar a buscar referências, você vai longe e vê muita referência. Isso não para Por isso nunca. eu acho que ela é muito acima das outras. Ah, sim. Sem falar que nos roteiros tem muita referência Então tem à que cultura chegar. grega. Foi o que eu falei, de egípcio e grego. Né? Isso fala muito das 12 tribos, seria uma diferença dos outros tribos de Israel. Isso tem a ver com o livro de Mormon. Lá que tinha essas coisas de 12 tribos, o conselho dos 12 e tal. Todas as perguntas inteligentes vão ser intuídas na filmagem, né? Porque não consigo dar tempo Filmagem? de chegar. Filmagem? Nós estamos filmando. Sério? Pode começar a dançar. Você quer Agora que você retirar fala. alguma coisa que você falou? Agora que você fala. Ô, Ozzy, quer retirar alguma coisa que você falou? Apaga tudo, vamos começar de novo. E aí, se você Eu gosto muito de Galáctica 80, viu? Se tiver alguma pergunta inteligente para fazer, por favor, me chama. Dá tempo de esperar chegar. Pera. Na Galáctica clássica, eles usavam sempre o papel, o jogo de cartas era sempre Pirâmide. uma pirâmide, é sempre sextavados, em que se inspirou nisso? Isso é só o fato, é que nem você querer jogar aquele basquete que eles jogam. Não, é o formato que ele está falando. Então, é isso que eu estou falando. É que nem você fazer aquele jogo de basquete que eles remodelaram. É uma forma de você ter um jogo de azar, porque tinha que se justificar a personalidade do Starbuck. Aquele negócio deve ter sido criado por causa do personagem, né? Mas o fato de ser pirâmide
Deve ter a ver com as referências egípcias também. Não, tem o jogo de pirâmides, assim, você vê qualquer coisa que fosse papel. Era sempre triangular, né? Era sempre o hexa. É verdade. Eu achei, na época eu achei muito bem bolado isso, né? Uma civilização diferente, né? Tem esse, inclusive homenageia a eles no primeiro capítulo de Galáctica, da Nova Galáctica, né? Porque o cara lá tá esperando o Silone para fazer negociação, ele tem as fichas, tudo como descrição de tudo. Então, tudo isso tem a ver com a inspiração do triângulo, da pirâmide, porque o hexagonal nada mais é do que são 6 triângulos colados um pro outro, né? Então esse tipo de coisa eles mantiveram. E a tal da palavra frac também, que eles inventaram na série clássica, que mantiveram agora também, que frac quer dizer tudo, né? O frac isso, frac aquilo. Não, eu tenho uma resposta para você. Isso daí é o seguinte, quando você vai criar isso, por que trabalha com desenho, com ilustração, com criação dos universos? O Jorge Nuno já falou isso, quem cria série de ficção científica já explicou isso, não sei se alguém já sabe disso. Mas quando você vai criar um mundo que não existe, ou que tem alguma referência, você tem que ficar o mais longe possível daquilo que liga a gente na Terra. Então se eles fizessem um baralho comum, você iria automaticamente pensar, pô, como é que os caras jogam baralho? Se o baralho é uma coisa que é moderna, que não sei o que, Por que não é redondo? Porque não é redondo, então eles têm que ver. Então quando você vai criar um universo de ficção, você tem uma história, por isso que é complicado. Você tem que inventar coisas que realmente não existem. E o ser humano tem uma tendência de ver imagens similares em lugares que não existem. Foi um exemplo que descobriram agora em Marte. Vocês lembram que alguns anos atrás, quando teve as primeiras imagens de Marte, tinha aquela imagem daquele, parecia um rosto que tinha? Por quê? Na realidade aquilo não era um rosto, tá? Porque depois, com o tempo, as imagens foram melhorando. Mas o ser humano tem a tendência de ver coisas que conhecem em objetos que, de certa forma, estavam mente. Então, eles não poderiam fazer alguma coisa que lembrasse a Terra. Então, por isso que inventaram. Isso é uma referência com pirâmide, não? Porque eles têm que criar uma coisa diferente. Por isso que os designers, principalmente de nova geração, se suavam a camisa para poder fazer coisas que não existiam. Mas o fato de ser nesta forma, e não losangonal, sei lá, entendeu? Foi isso que ele perguntou, porque desta forma. Por isso que eu acho que tem a ver com a cultura egípcia também. Eu tenho uma pergunta. O universo de Galáctica continuou na literatura, principalmente em Portugal. Tem muitos livros que continuam a história. Pena que não ficou aqui no presente. Pois é uma pena isso, né? Eu queria muito ler isso aí, deve ser bem legal, né? Só lembrando, tem muita coisa de Battlestar Galáctica, de literatura fantástica aqui na Biblioteca Viriato Correia. Vale a pena conhecer, tá, pessoal? Algumas das quais os próprios fãs trouxeram, né? Já que a gente vai falar dos livros, né? Não é? Então tá, foi isso? Podemos passar um vídeo? Então, só para esclarecer, obrigado pessoal, só para esclarecer. Eu queria antes de ir embora, eu queria passar um vídeo para vocês, porque assim, faz 25 anos, eu e o Leonardo, que deveria estar aqui, mas não pôde estar, a gente fazia um fanzine sobre séries clássicas. E eu falei, desde o tempo que as séries clássicas não eram tão clássicas, não eram tão antigas, né? Eram velhas, agora estão velhíssimas. A gente fazia um fanzine chamado No Próximo Episódio, e isso durou 5 anos, e em maio desse ano, 20 anos depois da gente parar de fazer, a gente resolveu voltar, só que agora em formato de vídeo no YouTube. Então, convido vocês todos a verem os programas. Cada programa é dedicado a uma série em específico. Já tivemos Perdidos no Espaço, Jornada, Agente 36, Flintstones, Thunderbirds, Columbo, A Família Ultra e Planeta dos Macacos. E o próximo vai ser Galáctica, deve estar no ar na semana que vem. Eu trouxe para vocês verem 2 vídeos curtinhos, de 1 minuto. É um teaser, só falando o que é o vídeo. Tá bom? Obrigado, pessoal. Antes de começar, só para lembrar, ainda tem muita coisa legal. Eu queria que vocês tenham paciência. Eu quero que vocês tenham paciência. Sai. Vai ter salgadinho? Tem muita coisa legal ainda para
tá bom? É ele, viu, gente? Esse dia pesadozinho, mas esses seriados, ele ia já. Botar o volume para farejar que já tinha encontrado. Esse é o Léo. O Roosevelt e o Leonardo acabaram recebendo um convite para participar do programa. Lembra para o programa namorado do Speed Racer? E qual é a placa do Batman? O Speed começou no começo dos anos 60 no Japão. Eu conversei aqui com o Roosevelt Garcia e com o Leonardo Bussadori, que ajudam a manter viva a chama dos seriados no Brasil. Ele fala que Galáctica na série principal dele, em todos os programas dele, eles não botam da Galáctica. Na porta, camiseta. Queremos agradecer a presença do Roosevelt mais uma vez e presentear com um quadro. Márcia está com quem? Quem? Obrigado. Eu vou ganhar sem ganhar beijo? Beijo! Pensando o quê?